Muito bem, boa noite a todos. Eu sou o professor Nauro Hudson. Nós vamos falar um pouquinho sobre emergências ortopédicas. Lembrando vocês que essa aula ela é destinada para fazer um lembrete, né? Na verdade, de ativar na memória de vocês o exercício da medicina no trauma na urgência. Quando a gente fala em emergências ortopédicas, nós estamos falando, obviamente, de fraturas, né? Dentre as fraturas, tanto fechadas, expostas, e vamos falar também das fraturas patológicas. As luxações articulares, as pioartrites e a síndrome da cauda equina, principalmente. Para você ver que a ortopedia não tem muita urgência, emergência, mas as que tem merecem uma atenção bastante especial. Primeira coisa, conceituar o que é uma fratura exposta e uma fratura fechada. O termo conceitual é a comunicação do hematoma fraturário a um meio contaminante. Por que um meio contaminante? Esse meio pode ser um meio externo ou pode ser também um meio contaminante interno, como uma fratura da pelve com exposição de estruturas pélvicas ou abdominais. Inicialmente, nós vamos falar sobre as fraturas fechadas, que é aquelas que não têm comunicação do hematoma fraturário ao meio contaminante. Para isso, nós temos que ter um conceito e, principalmente, prestar atenção nas provas, as provas de residência, as provas que vão avaliar o conhecimento de vocês. Esse conceito de uma fratura, quando eu vejo um osso normal, eu não posso ver solução de continuidade na estrutura óssea. Então, esse exemplo de um fêmur sem fratura. De agora em diante, todos têm solução de continuidade, que é o seccionamento, que é a lesão. Essa lesão, nem sempre ela vai ser completa. Então, nós vamos ver as completas como transversal, as oblíquas e as espiral. As três vão depender muito do mecanismo da força de ação de deformidade da estrutura óssea. Existe uma outra fratura com um grau de energia maior, que é uma fratura cominutiva, que é uma fratura de vários segmentos, vários ossos são deslocados. Existe já a fratura segmentar, quando tem um segmento no meio. Esse tipo de fratura, existe uma grande chance de fazer uma osteonecrose. E esse ossinho aqui, se a gente não tratar de forma correta, fazer o que a gente chama de sequestro, levando até ao caso de osteomielite. Existem as fraturas por avulsão. Essas fraturas por avulsão estão relacionadas a uma força de tração, de distração de alguma estrutura muscular. Algumas fraturas impactadas, que é uma fratura por trauma direto. Outras com deformidade, que a gente chama fratura em osso imaturo, em osso de criança, que é do tipo galho verde, tá bom? Eu vou pedir para vocês desligarem o microfone. Quando tiver alguma dúvida, pode me interromper. É que está tendo uma interferênciazinha aí. Dando continuidade, toda vez que nós falamos em fraturas, nós temos que entender a biologia dessa fratura. Eu tenho que entender que existe alterações histológicas, alterações biomecânicas e alterações anatômicas, que vai desencadear um hematoma. Esse hematoma, por uma lesão tecidual, uma lesão tissual, ele vai fazer um extravasamento desse sangue. E esses hematomas, essas lesões, elas são relacionadas a um trauma direto ou indireto. Então, as nossas fraturas, quando falamos, temos que avaliar sempre a biomecânica, o mecanismo da fratura, que ela pode estar relacionada também a uma fratura de alta energia ou de baixa energia. Como assim uma fratura de trauma direto? Quando você dá um murro na parede e faz a fratura do boxer, você fez um deslocamento de uma massa, essa massa ela fez uma energia cinética reduzindo uma energia potencial. E com isso faz um desvio desse fragmento. Olha aqui a radiografia mostrando a fratura da cabeça do colo do quinto metacarpiano, que é a chamada fratura do boxer. Isso aqui é um trauma direto. Uma fratura por trauma indireto, quando você cai, o paciente cai, ele tenta apoiar a mão ao solo e faz uma dissipação dessa energia de ação e reação nessa região proximal do úmero. Então, uma fratura de trauma indireto, tá?
a energia do trauma, ela pode estar relacionada tanto com a baixa energia ou alta energia. Um paciente que tem uma estrutura óssea bem consistente, sem nenhuma patologia de base, e sofre um trauma de alta energia, a chance de ter uma fratura é muito maior. Já para o paciente com patologias como osteoporose, osteopetrose, alguma alteração metabólica, qualquer exercício, qualquer atividade de baixa energia pode deslocar essa massa, levando a uma fratura, tá? Quais sinais e sintomas de fraturas? Nós estamos falando de fraturas em geral. Obviamente que o primeiro sinal e sintoma é a dor intensa. A dor da fratura, ela ocorre quando você tem uma lesão do periósteo, porque a estrutura óssea em si, ela não tem inervação. Então, ela não tem uma sensibilidade à fratura. A fratura, a sensibilidade ocorre quando tem uma lesão do periósteo, que esse sim é hipervascularizado. O periósteo que cobre toda a estrutura óssea, ele além de vascularização, de nutrição da estrutura óssea, ele faz a inervação. Então, vai piorar com o movimento. Cada vez que se faz um movimento, faz o deslocamento desse periósteo. Esse paciente vai ter uma mobilidade anormal, ele vai ter dor pela mobilidade. Muitas das vezes pode apresentar deformidade desse segmento, tanto com encurtamento ou às vezes alongamento do segmento. Obviamente, por ser um trauma, lesão tissual, uma lesão de estruturas musculares e ósseas, vai levar um edema, um derrame, apresentando cianose e um aumento de volume. E na maioria das vezes, na avaliação, quando você faz alguma manipulação, você pode sentir crepitação. E quando uma fratura exposta, às vezes você pode sentir, até mesmo visualizar essa lesão, tá? Então, aqui, alguns exemplos para vocês do diagnóstico. Obviamente que todo paciente com fratura, o diagnóstico basicamente vai ser clínico, do diagnóstico daquele segmento que está fraturado. Agora, para visualizar essa fratura, eu posso fazer radiografias, que eu consigo visualizar aqui, no caso, a fratura metadiafisária deste rádio, ou metadiafisária do fêmur proximal. As radiografias, quando me dá dúvida ou quando eu tenho uma fratura articular, eu preciso ter uma visualização melhor, então as tomografias me dão essas imagens de um plano diferenciado. Então, o plano de tomografia me ajuda bastante para visualização articular. Na dúvida, se eu tenho um comprometimento de uma estrutura mais profunda, que eu não estou tendo uma visualização, a ressonância nuclear magnética ela me dá essas imagens do edema ósseo e de uma lesão mais profunda. Tá? Então, basicamente, nós temos a grande maioria das fraturas diagnosticada no exame clínico, exame físico e radiografias. Quando é articular, uma tomografia me ajuda bastante e comprometimentos, outros mais profundos, a ressonância vai me ajudar. E como que é o tratamento das fraturas? O tratamento ele é dividido em dois segmentos, tanto o tratamento conservador ou incruento, ou tratamento cirúrgico ou cruento. Quando eu falo em tratamento incruento, significa que eu não vou ter uma abordagem cirúrgica. Então, eu vou preservar a biologia da fratura, a biologia óssea, e preservando o segmento. Quando se fala numa cirurgia, eu vou ter uma abordagem cirúrgica cruenta, levando a um mecanismo de provavelmente de distração, de compressão, para realinhar essas fraturas. E como que a gente toma decisões? As decisões estão exatamente nos meus objetivos. Qual é o objetivo de um ortopedista quando se depara com uma fratura? O primeiro objetivo nosso da ortopedia é redução anatômica quando se tem um desvio de uma fratura articular. Então, a gente aceita alguns desvios de no mínimo 2 milímetros, desculpa, no máximo 2 milímetros de desvio articular. Quando tem mais de 2 milímetros, a gente precisa fazer uma redução anatômica para que aquela articulação ela se torne fisiológica, que ela volte à sua estrutura normal. Algumas estruturas ósseas, para ter consolidação, é necessário ter um contato mínimo de 50%. Isso é questão de prova, tá? Qual o contato mínimo para que se tenha uma consolidação óssea? No mínimo 50% de contato. Obviamente que isso aqui está relacionado ao envelope dessa fratura, né? A estrutura muscular, o hematoma, como foi
o mecanismo, como foi a lesão e a gravidade dessa lesão. Existem alguns desvios rotacionais e angulares que são aceitáveis. Para cada segmento, existem alguns desvios aceitáveis. Esse aqui eu coloquei o exemplo da mão para vocês, que a mão, todos os dedos, os 4 dedos, com exceção do polegar, eles são desviados para a região metacarpiana, tá? Aqui você vê que esse 4º dedo ele está desviado, então aqui cabe um procedimento cirúrgico. Para tomar decisão de tratamento cirúrgico ou conservador, vai depender muito de toda a personalidade da fratura, o biotipo do paciente e as suas necessidades, tá bom? Muito bem. E se tratar por tratamento conservador? O tratamento conservador, nós precisamos manter um contato daquela estrutura óssea de no mínimo 50%. Existem manobras que a gente consegue melhorar esse contato, manobras que conseguem fazer uma redução, principalmente em diáfises ósseas. Quando a gente faz, quando você abordagem de uma fratura de articular, na maioria das vezes, a necessidade de tratamento cirúrgico. Aqui mostrando alguns tipos de imobilização, né? Aqui uma imobilização não gessada, mas sim uma imobilização por fitas de gesso sintético. Aqui o gesso, um gesso circular axilopalmar, né? Aqui um gesso circular suropodálico, provavelmente uma fratura de tornozelo, metatarsos. Lembrar-se que quando eu tenho uma fratura de um segmento, a articulação distal e a articulação proximal desse segmento fraturado tem que estar imobilizado. Então, quebrou o antebraço, acima do cotovelo e acima do punho tem que ter imobilização. Quando se opta por tratamento cirúrgico, existem várias técnicas cirúrgicas, vários princípios cirúrgicos de estabilização, que pode ser tanto estabilização relativa quanto estabilização absoluta. Isso vai depender do manuseio do profissional, das necessidades desse profissional, vai depender também do arsenal apresentado na estrutura do hospital e assim por diante. Aqui eu estou mostrando para vocês uma osteossíntese com uma estabilidade absoluta, uma placa e parafusos na fratura diafisária de tíbia. Não se preocupa com a fíbula, normalmente, nesta altura, a gente não há necessidade de estabilização dela, a não ser que fosse mais distal. Aqui nesse exemplo, uma haste intramedular bloqueada de tíbia já é uma estabilidade relativa, né? Então tem os pinos de estabilidade e tudo. E aqui um fixador externo triplanar, do modelo Ilisardi. Então, para vocês verem, a mesma fratura, basicamente, a gente pode utilizar vários arsenais ortopédicos que me facilita essa estabilização. O que importa é a habilidade do cirurgião, as necessidades. E, lógico, hoje tem uma grande tendência para fazer cirurgias minimamente invasivas. Quanto menos movimentar o foco de fratura, quanto menos envolver o hematoma fraturário, a biologia da fratura, melhor vai ser a sua recuperação. E as complicações de fraturas, de forma geral, as complicações principais é a infecção, que a gente sempre preocupa, uma consolidação retardada ou não consolidada, ou tipo uma pseudartrose, pode ter complicações como necrose vascular, e consolidação viciosa, quando tem uma deformidade, de acordo com a solicitação, de acordo com a exposição daquele segmento no pós-cirúrgico, né? Dependendo do grau de lesão, da energia da lesão, podemos pensar em lesões de grandes vasos, né? Lesões de nervos, e lesão visceral também, politrauma, paciente de traumas múltiplos, ele pode levar a esse tipo de lesão visceral. Lesões tendinosas, lesões e afecções pós-traumáticas das articulações e a grande preocupação, embolia gordurosa. Por que as fraturas elas acabam liberando tecido gorduroso na corrente sanguínea? Porque quando se tem uma fratura diafisária, que é a região que produz as substâncias sanguíneas, e com isso há grande quantidade de gordura na medula óssea. E com isso pode fazer uma liberação do tecido gorduroso, causando embolia gordurosa. Um risco dos pacientes com fraturas de grandes ossos é exatamente essas embolias.
E a complicação principal que a gente tem medo nas fraturas fechadas é o que se chama de síndrome compartimental. A síndrome compartimental, ela geralmente vem associada a um trauma fechado e um trauma de alta energia, onde ocorre um sangramento e nestes compartimentos da perna, no caso em especial, a mão é uma estrutura anatômica que tem muito compartimento, seguido da perna, então acaba tendo mais síndrome compartimental na mão, no pé e na perna, tá bom? A clínica é dor intensa, que não alivia a imobilização, e quando você faz uma manipulação passiva daquele segmento incomplicado, o paciente vai ter muita dor. Lembrando aqui, ó, que o pulso palpável nunca exclui a síndrome compartimental, porque primeiro compartimento, quando tem lesão, são o sofrimento do tecido muscular e o tecido neurológico. A capacidade de transmissão de sangue das artérias, das veias, de drenagem e de irrigação, ela depende de pressão arterial. Então, mesmo com o pulso palpável, não exclui síndrome compartimental. E o tratamento da síndrome compartimental? Fasciotomia, sem economia. O ortopedista, o cirurgião, tem por obrigação de fazer fasciotomia para a liberação daquele tecido que está em sofrimento, para evitar exatamente uma lesão neurológica e necrose tecidual, tá? E como que se faz o segmento de um paciente com uma fratura? Toda fratura, ela tem uma personalidade. A personalidade do tempo de consolidação, depois vocês vão dar uma lida lá nas fases de consolidação. A fratura, ela começa a ser consolidada no momento que se quebrou, na forma de liberação do hematoma. O hematoma é o primeiro passo de uma consolidação, de um calo ósseo. Então, a gente vai lembrar dessas fases e eu tenho que propor a esse paciente, acompanhando a fase de consolidação, a liberação da carga dele. Então, obviamente, todo paciente com fratura, tratamento conservador ou operado cirúrgico, primeira situação é manutenção desse paciente sem carga. Esse segmento, eu costumo dizer aos pacientes o seguinte: placa, parafuso e haste fixador não cola osso. O que cola osso é sua biologia, é o tempo. A placa, parafuso e haste, ela facilita o contato e facilita a biologia a produzir as células que vão colar esse osso. Então, não existe paciente que você opera hoje e amanhã já fala, já pode pisar à vontade. Então, tem que respeitar essa biologia. Para isso, nós temos que conhecer as fases de consolidação. Então, inicialmente, manutenção sem carga, lembrando que cada segmento ósseo tem um período estimado de consolidação. O tempo de consolidação da tíbia é diferente do fêmur, do húmero e assim por diante. Quando eu penso em ficar sem carga, é igual essa pacientezinha aqui, ó, onde ela vai ter um apoio de muleta, o andador, e com a perna não fraturada apoiando o chão. A perna operada ou fraturada, em hipótese alguma, pode fazer carga, pode encostar ao chão. Quando se começa a pensar em liberação de carga parcial, essa carga parcial eu quero liberar esse paciente já para fazer um apoio no pé, mas não um apoio tão total. Então, a gente pode ensinar esse paciente a colocar o peso numa balança e 20% do seu peso corporal, ele faz o apoio do pé fraturado, operado, na balança. E você calcula 20% aproximadamente do peso dele, é aquela força que ele vai fazer. Eles aprendem, mesmo assim usando muleta. Então, você vai falar para o paciente que ele vai usar a muleta e vai suavemente liberar a carga naquele segmento. Lembrando que já vai estar numa fase de uma consolidação mais tardia, tá bom? E quando eu quero liberar a carga total, esse desenho aqui mostra bastante. A gente costuma ver bastante médico ensinando errado os pacientes. Quando eu quero dar carga para o paciente, a muleta ela tem que estar do lado contralateral da lesão. Então, se operou o membro inferior esquerdo, eu quero dar carga total, eu vou colocar a muletinha do lado direito, do lado não operado, para aquele paciente ter um desvio do centro de gravidade e forçar o membro operado. E geralmente a gente utiliza esse aqui na fase final de consolidação, onde eu quero já ter uma ossificação daquele segmento que foi operado, que está em tratamento, tá bom?
Muito bem, vamos falar agora das fraturas expostas. As fraturas expostas, existem algumas particularidades. Dentre essas particularidades é a urgência, tá? Diferente de uma fratura fechada, que ela é uma urgência, porém o paciente vai ter que aguardar essa consolidação, porque é um tratamento estéril. Já as fraturas expostas, quando tem uma comunicação do hematoma fraturário ao meio contaminante, ela tem tudo para ser contaminado, para ser infectado. Então, quando eu quero tratar esse paciente, eu tenho que tentar transformar uma fratura que tem um potencial de infectado para uma fratura estéril. E para isso o tempo é importante. Estatisticamente, nós estamos mostrando aqui para vocês que os automóveis ou acidentes de automobilismo, acidente de trânsito, são os grandes fabricantes de fraturas expostas. Dentre esses daí, os membros inferiores dos motoqueiros é o que mais se expõe ao trauma, é o para-choque. Então, quando tem um TCE, 68%, mesmo utilizando capacete, membros superiores é pouca incidência e membro inferior é maior incidência nessas fraturas, tá? Quando eu falo em fratura exposta, eu tenho que pensar que esse hematoma dessa fratura, ele entrou em contato com o meio de contaminação. Pode ser o meio externo ou pode ser também, como eu já falei, uma fratura da pelve, uma fratura do anel pélvico e perfurando o intestino, se contaminando. Nem sempre o diagnóstico de fratura exposta é simples, é fácil, uma vez que essa ferida ela pode estar localizada também a uma distância. Como assim? Às vezes tem uma laceração de tornozelo e uma fratura lá em cima da tíbia. Só que o hematoma da fratura da tíbia desceu e escorreu aqui na perna. Então ela se considera fratura exposta também, tá? Bom, e o prognóstico? Lógico que o prognóstico de qualquer fratura depende do grau de extensão e a quantidade de tecidos envolvidos, com lesão desse tecido e desvitalizado. E, obviamente, pelo tipo de grau de contaminação bacteriana. Uma fratura estéril cola mais rápido do que uma fratura contaminada. Então, sempre que você pensar em fratura exposta, epidemiologicamente, nós estamos falando de pacientes do sexo masculino. Sempre tem a pergunta, por que que os homens morrem mais? Se expõem mais. O osso mais acometido é a tíbia. Quando ocorre na diáfise do fêmur e proximal, ou da tíbia proximal, ou seja, próximo do joelho, está associado a um trauma de maior energia. Então, nós temos que pensar sempre no controle de danos desse paciente. Trauma abdominal, trauma de coluna e assim por diante. E quando pega o membro inferior, eles são muito mais graves do que membro superior. As fraturas expostas de membros superiores, a recuperação é muito melhor. E, para finalizar a epidemiologia, ele tem apresentação bimodal, não tem especificamente um período, uma data, tá, de idade. Então, como eu falei para vocês, uma fratura exposta nem sempre é tão óbvio. Nós temos que avaliar o grau de lesão, o tipo de lesão que apresentou, desse hematoma que foi proposto essa exposição, tá? Então, quando você tratar uma fratura puntiforme, porém com a contaminação do hematoma fraturário, é uma fratura exposta. Para isso, radiografia, tomografia e ressonância pode me dar o diagnóstico, assim como a fratura, que a gente já falou, fratura fechada. Pensando numa proporção de pronto-socorro de diagnóstico rápido, as fraturas expostas, elas são diagnosticadas com radiografia. Além da fratura exposta com comprometimento articular, quando você tem uma programação de reconstrução, tanto a tomografia quanto a ressonância vai me dar informações suficientes para fazer uma programação cirúrgica. Mas a urgência, ela está exatamente de transformar aquela energia, aquela fratura, que tem um potencial de ser contaminada em ser fratura estéril. Para isso, nós temos 6 horas, não é um número cabalístico, mas é um número de penetração da bactéria e de formação, de início de formação de um biofilme ósseo. Então, nós temos 6 horas para fazer o tratamento da urgência, que é fazer o desbridamento e a lavagem. Quando a gente começa a tratar uma fratura exposta, nós temos que classificá-las. Então, Bustilho e Anderson, ele classificou as fraturas do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3. As fraturas expostas, elas estão relacionadas
com grau de lesão e o potencial de contaminação e comprometimento de partes moles e vascular. Então, quando eu falo do tipo 1, é que eu tenho uma lesão puntiforme menor que 1 centímetro. É uma lesão de pele, entende-se que foi uma fratura de baixa energia e de pouco comprometimento de partes moles. A do tipo 2 é quando eu tenho um comprometimento até de 1 centímetro até 10 centímetros. Mas eu consigo fechar, eu lavo essa fratura cirurgicamente, e eu consigo fazer a cobertura de tecido muscular e tecido cutâneo, eu consigo dar ponto na pele. Então, ele tem um grau de energia moderada, que tem um potencial de infecção, mas um potencial menor. Já as dos tipo 3, ela é subdividida em tipo 3A, B e C. Obviamente que ela adota um grau maior de comprometimento de energia, de lesão de partes moles, onde eu sei que essa lesão, na maioria das vezes, ela está acima de 10 centímetros. Então, a do tipo A, quando tem essa laceração importante, mais de 10 centímetros, porém eu consigo fazer o fechamento desse envelope. Então, eu faço a minha técnica de estabilização dessa fratura e eu consigo fechar a pele. A do tipo 3B, é o segundo tipo da 3, ela já tem um deslocamento importante do periósteo, uma extensa lesão de partes moles e contaminação. Aqui eu já vou precisar fazer um retalho de pele à distância ou local. Eu só no fechamento direto eu não vou conseguir fechar. Já do tipo 3C, é aquele que tem lesão vascular importante e lesão neurológica. Na grande maioria das vezes, a do tipo 3C, ela evolui para amputação, tá bom? Então, quando a gente fala em Gustilho e Anderson, nós estamos falando pelo potencial de energia, o potencial de contaminação e de lesão de tecidos envolvidos. Muito bem. E o tratamento? Tanto pré-hospitalar ou hospitalar, nós temos que correr contra o tempo, porque a formação do biofilme na estrutura óssea, ela começa a se formar com 6 horas. Então, a partir de 6 horas, eu já vou tratar uma fratura exposta contaminada, tá? Então, eu preciso ganhar tempo, fazer um atendimento ATLS, pré-hospitalar e hospitalar, e iniciar o tratamento dessas lesões musculoesqueléticas o mais precoce possível. Porque eu quero fazer a prevenção de infecção. Eu preciso estabilizar essa fratura e fazer a cobertura de partes moles. Se o osso ficar exposto, esse osso será contaminado e a evolução será para a osteomielite. Então, essa prevenção dessa infecção é estabilizar a fratura e lavar essa fratura, tá? Vamos falar daqui a pouquinho como. E o uso de antibiótico sistema precoce. Entrou no centro cirúrgico, entrou no pronto-socorro, no pronto atendimento, via de acesso, ATLS, está tudo ok, já começa a fazer a cobertura de antibiótico. Qual a cobertura? Bom, existe uma tabela de Gustilho e Anderson que ele fala que as fraturas expostas do tipo 1, de membros superiores e membros inferiores, todas você pode fazer o tratamento com cefazolina 3 gramas dias, tá? Quando você tem uma fratura exposta do tipo 2 e 3, tanto faz de membro superior e inferior, a gente já tem que começar a associar a clindamicina com a gentamicina, todos por 14 dias, tá? Na fratura exposta não tem como fazer tratamento profilático, é terapêutico mesmo. E, se necessário, tem que colher cultura na admissão, fraturas expostas graves. É importante a gente fazer a cultura dessa lesão para exatamente fazer o antibiograma para decidir o melhor antibiótico possível. E como que se faz o tratamento no centro cirúrgico? O principal tratamento no centro cirúrgico é o desbridamento e irrigação do ferimento. Existe uma máxima que a gente, ortopedistas, fala o seguinte, que o ortopedista preguiçoso, ele vai comer bola, porque as fraturas expostas, elas merecem um tratamento diferenciado. E geralmente elas chegam no final do plantão, na madrugada e assim por diante, tá? Mas não podemos ser preguiçosos, porque eu preciso remover todo aquele tecido estranho de roupa, de capim, de sujeira, de pedra, de areia, que vai fazer uma desvitalização desse tecido, assim como o osso. Um osso, quando está solto no segmento da fratura, ele perdeu a vitalidade.
aquele osso, se eu deixar lá, ele vira sequestro, ele vira alimento de bactéria. Então, eu tenho que fazer a sequestrectomia, tenho que fazer a limpeza, desbridamento, e o mais rápido possível diminuir a carga bacteriana. Como que a gente diminui a carga bacteriana? Eu tenho que fazer uma liberação desse tecido que ele está necrosado ou que está necrosando. Para isso, a gente utiliza irrigação. A bactéria, ela morre, ela some por diluição. Então, quanto mais soro fisiológico eu lavar a ferida, mais eu vou diluir aquela bactéria. E com isso, eu vou transformar aquele potencial de infecção em estéril. E toda fratura, ela merece uma estabilidade. As fraturas expostas, mais ainda. Se eu tenho uma fratura exposta e se eu deixar esse fragmento movimentando, eu vou facilitar sangramento. Esse sangramento vai expor mais ainda as bactérias ao nutriente, a um ambiente favorável do crescimento. Então, os desbridamentos a gente faz no dia e a gente pode fazer o second look, a segunda olhada. Obrigatoriamente, o cirurgião tem que avaliar com 24 a 48 horas se ainda tem algum tecido desvitalizado, necrótico. Se tiver, passar por novo procedimento de desbridamento, tá bom? E todo paciente politrauma, nós temos que fazer o controle de danos. Hoje, sabe-se muito do controle de danos como estabilização dessas fraturas. Então, paciente com trauma fechado, trauma aberto, lesão pélvica, abertura do anel pélvico e trauma de abdômen, o ortopedista faz uma abordagem primária de estabilização com fixador externo. Normalmente, uma cirurgia dessa com o paciente anestesiado demora em torno de 20 minutos. Então, é uma cirurgia rápida, percutânea, e liberar para o cirurgião fazer a abordagem abdominal, pélvica e assim por diante. Mas lembrar sempre desse termo, controles de danos. Para isso, nós podemos sim fazer a fixação temporária ou definitiva no ato da primeira cirurgia. O que vai decidir se eu vou operar esse paciente de forma definitiva ou temporariamente é exatamente o preparo da equipe, do material e o tipo de lesão. Nós sabemos que é do tipo 1 e é do tipo 2, é possível já fazer a fixação definitiva. Porém, se a equipe estiver descansada, preparada, se tiver material adequado, a gente pode fazer isso. As do tipo 3, é sempre interessante fazer uma fixação temporária, profilática, e depois de 7, 10 dias, dependendo do tempo de inflamação do trauma, né? A gente fazer a conversão para a fixação completa. Aqui mostrando exemplo para vocês de várias situações das mesmas fraturas de formas diferentes de abordagem, né? Então, uma placa percutânea, aqui uma haste de Ender, um fixador externo e uma haste bloqueada de fêmur, todos para o fêmur. E aqui um fixador de Colles, que é uma fratura provavelmente de punho que teve a necessidade dessa fixação, tá? Complicações de fratura são várias. As principais, a infecção é a principal, né, que a gente vê. Olha, o flictena que causa aqui a lesão tecidual, ela pode, uma infecção pode levar a não consolidação. Tanto consolidação retardada, pseudartrose, consolidação viciosa e até mesmo a perda de função daquele segmento. Essa radiografia aqui mostra uma pseudartrose, tá bom? Muito bem. Para finalizar fraturas, já falei da fratura fechada, da fratura exposta, agora da fratura patológica. A fratura patológica, ela faz parte de um complexo onde ocorre uma fratura de um osso que tem uma doença de base. Normalmente, nós estamos falando de paciente com metástase, paciente que tem alguma fratura por metástase ou até mesmo com um tumor primário. Essas lesões, elas podem ser associadas a lesões líticas ou lesões blásticas. E de 10 a 30% dos pacientes com metástases vão evoluir com essas fraturas. É importante a gente fazer uma investigação, porque essas fraturas são atípicas. Quando aquele paciente fala assim, olha, eu estava andando em casa e eu só fui fazer o movimento de virar e eu quebrei meu fêmur. Normalmente, esse daqui é uma região mais
frágil para fraturar, uma subtrocantérica, e ela acaba fazendo com pouca energia, tendo uma lesão que não era esperado, né? Então, você sempre desconfia de uma fratura patológica. Existe um critério chamado critério de Mireles, que é um risco de fratura. Nós, ortopedistas, utilizamos bastante esse critério para saber se esse paciente tem chance de quebrar ou não. Se ele tiver a chance de quebrar, nós podemos fazer uma abordagem desse segmento, dessa estrutura óssea, antes dele quebrar, tá? Então, ele faz uma pontuação de 1 a 3, onde ele divide o local da lesão, se tem dor ou não, e o tipo de lesão, e o tamanho dela. E ele vai dando ponto. Se a gente utilizar esses critérios de Mireles e ele tiver abaixo de 7, a gente pode manter esse paciente em observação, que o risco é menor. Agora, se ele for acima de 8, já pode fazer indicação profilática dessa fratura, dessa lesão, antes de fraturar. Então, lembrar para vocês que vão fazer prova, critério de Mireles, ele fala sobre fraturas patológicas. Nós vamos antecipar essa fratura, tá? E outra urgência ortopédica, uma urgência bastante comum, bastante prevalente nos pronto-atendimento, nas UPAs, são as luxações articulares. É quando você tem uma perda desse contato entre as superfícies articulares e tem uma incongruência. Eu tenho aqui um joelho congruente e aqui totalmente incongruente. Onde é mais comum? Mandíbula, ombro, cotovelo, punho, dedos da mão, quadril, joelho, tornozelo e dedo dos pés, ou seja, todas as nossas estruturas. Qual a grande complicação de uma luxação? A grande complicação da luxação é que, para essa estrutura perder a congruência, ela vai ter que romper cápsulas, ela vai romper ligamentos, com certeza vai romper estrutura de estabilizadores dessa articulação e vai comprometer vasos e nervos. Então, artéria, veia e nervo pode ter um comprometimento. Nessa luxação posterior desse joelho, com certeza o nervo femoral e a artéria poplítea, elas estão comprometidas nessa região. A chance, o risco de evoluir para amputação é muito grande. Então, por isso se torna uma urgência. Toda vez que tem uma perda dessa congruência articular, tem por obrigação ser reduzido. Tem que colocar essa articulação o mais precoce possível na articulação. Então, nós vemos aqui alguns exemplos de luxação, repetindo o exemplo do joelho, e uma ressonância pós-redução. Olha o edema ósseo que se faz, olha a lesão que se compromete, tanto da região do fêmur proximal distal, da patela e da tíbia proximal. Então, ela se torna uma urgência porque ela causa uma dor muito intensa, ela tem um edema precoce, ela faz um sofrimento tecidual, faz uma palidez cutânea daquele segmento, tem uma deformidade do membro, tanto para encurtamento quanto alongamento dessa extremidade. Essa deformidade ela passa a ser óbvia, né? E, com isso, causa uma impotência funcional. Aquelas luxações inveteradas, aquelas luxações que não foram reduzidas, a gente compromete muito a articulação do paciente, incluir a chance de ter uma necrose, tá? Qual que é o atendimento pré-hospitalar dessas luxações? Você está jogando bola, você está jogando vôlei, está num campo, numa pescaria. Se houver condições, você vai, primeira coisa, fazer uma compressa de gelo, diminuir o processo inflamatório, protegendo a pele, promover uma imobilização da articulação. Se você não tem um conhecimento articular, você estabiliza do jeito que está, até mesmo para chegar até o recurso de ter uma radiografia para ver qual que é o comprometimento e a experiência de um profissional para reduzir. Utilizando o tipóia, a bandagem, na mesma posição que se encontra a articulação. E no hospital, tem que fazer uma redução ou cruenta ou incruenta, com controle da dor, obviamente, na maioria das vezes, ou paciente sedado, ou paciente anestesiado com bloqueio de plexo e assim por diante, dependendo do grau da luxação e da articulação. Por exemplo, reduzir um quadril com paciente acordado é muito difícil, muito traumático. Reduzir um ombro com paciente acordado, a gente consegue.
Mas hoje nós temos que pensar sempre na humanização. Se eu conseguir sedar esse paciente, lógico, se eu tiver recurso ou não, ou num hospital, se eu tiver um recurso que possa levar ele para o centro cirúrgico fazer rapidamente uma sedação, e se ele permite a sedação, se ele não está em jejum e todo esse processo, é possível. Agora, é possível também fazer com ele acordado, mas com técnicas de menos trauma possível. Por quê? Eu preciso restaurar precocemente essa congruência articular, para que o sangue, que a artéria, a veia, para que o nervo volte a funcionar e sem comprometimento, porque nós sabemos que para luxar, rompeu cápsula, músculo e ligamento. Aqui, alguns exemplos de manipulações de tração e contratração para fazer a redução desse paciente. A manipulação, a redução da articulação temporomandibular também é importante, a gente tem que saber que de vira e mexe aparece o paciente. Outras técnicas menos traumáticas, né, de tração, de peso. Aqui a luxação de patela, a gente vê a patela fora do lugar, você faz uma extensão e inclinaçãozinha da patela para ela entrar no lugar. E depois que eu fiz a redução, eu tenho que fazer um repouso dessa articulação. Essa articulação precisa desinflamar, ela precisa cicatrizar. E para que isso ocorra e restabelecer toda essa estabilidade, eu preciso fazer uma imobilização. Antigamente fazíamos dessa forma. Hoje existem imobilizações mais modernas, mais higiênicas, que a gente consegue ter um controle dessa articulação sem ter um comprometimento tão grande de pele. Lembrar que Cuiabá é quente, né? Então, se você fizer um gesso circular torácico, esse paciente vai evoluir para infecção, fibromialgia e assim por diante. Lembrar que também a fisioterapia pós-redução, ela tem um importante papel para restabelecer essa estabilidade, tanto de analgesia, anti-inflamatório e de reforço muscular de estabilizadores. E a decisão se essa redução ela é feita de forma cirúrgica ou de forma conservadora. Tudo vai depender exatamente da lesão, do grau de comprometimento e do grau de estabilidade, tá bom? Muito bem. O entorse articular, ele não é uma urgência, uma emergência ortopédica, mas no pronto atendimento nós vamos lidar com isso aqui constantemente, né? Então eu incluí essa aula para diferenciar luxação, que vocês viram quando tem uma incongruência articular, a articulação ela sai do lugar, e contrapartida o entorse. O entorse é um traumatismo mais privativo das articulações, onde pode ocorrer lesão de ligamentos ou cápsulas, sem acarretar perda da relação entre as superfícies articulares. Ou seja, o paciente tem mecanismo que causa entorse, ele faz uma lesão do trauma ligamentar ou capsular e ele tira o pé, ele tira a energia. Para isso, ele poupa essa articulação, não tem fratura e não tem a luxação. Então, ele parou no entorse. Só que tem um comprometimento bastante importante que acaba provocando uma alteração anatômica que, na radiografia, na maioria das vezes, você vai conseguir ver esse comprometimento e, na dúvida de lesão ligamentar, um ultrassom, uma ressonância pode me ajudar para dar nome das lesões. Lembrando que esse paciente ele vai ter uma dor intensa, aumento com a palpação, se você for palpar aquele processo que está lesado, a lesão do ligamento, ele vai ter dor, uma contratura protetora da musculatura, depois o hematoma ele pode evoluir para uma equimose e também para o edema. E o tratamento? Não mudamos, o tratamento é o PRICE. Eu tenho que proteger aquela articulação, eu tenho que fazer uma estabilização daquela fratura, daquela lesão, daquele entorse. Eu tenho que oferecer o gelo para esse paciente. Então, quanto mais gelo fizer na fase inicial, mais vasoconstricção, eu vou controlar o edema, vou controlar o hematoma e vou facilitar essa cicatrização. E uma compressão dessa articulação para melhorar o mecanismo circulatório vascular e para facilitar a consolidação e cicatrização. E, lógico, proteger o membro, não pode pisar, vamos elevar. O PRICE, a gente pode começar o tratamento lá no local do entorse e depois até mesmo da fisioterapia. Lembrando que, para mim tratar o entorse, eu tenho que ver a classificação dele. E o entorse é classificado de grau 1, grau 2 e grau 3.
Obviamente que o tipo de lesão ligamentar, quando é grau 1, é parcial. Se você faz uma corrida, se você faz um treino forçado, faz pequenas lesões, você acaba fazendo um entorse grau 1. Quando você tem um grau 2, é aquele que tem estabilidade da articulação, ou seja, foi uma lesão parcial. Já o grau 3, ele é uma lesão completa. Nem sempre é cirúrgica. Por quê? Além dos estabilizadores passivos, que são os ligamentos, nós temos estabilizadores dinâmicos, que são os músculos. Então, nessa situação, a fisioterapia trabalha a fase proprioceptiva de fortalecimento de estabilizadores. Na maioria das vezes, dependendo do grau e da localização desse entorse, não é cirúrgico. Mas se tiver uma necessidade de uma abordagem cirúrgica, nós temos que reconstruir esse ligamento. Ou por ligamento de plastia, por uma alteração direta, ou uma plastia artificial, com mini âncoras, com ligamentos outros artificiais, tá bom? O tratamento, como eu falei, o Price, lembrando a fisioterapia, que já está numa fase proprioceptiva, então para estabilizar, reforço muscular daqueles estabilizadores. E, por último, para a gente falar um pouquinho, penúltimo, falta ainda a caldequina, nós vamos falar de uma emergência chamada pioartrite. Isso sim, isso nós temos que ficar atento, principalmente na pediatria, no pronto atendimento, com as artrites sépticas. Isso é grave. Por quê? É uma infecção causada geralmente por uma bactéria ou fungo acometendo dentro da articulação. E nós sabemos que a articulação ela é estéril, ela não pode ter infecção alguma, tá? Essa disseminação, na maioria das vezes, pode ser via hematogênica, mas também o trauma, infecção cirúrgica, uma prótese, ou até mesmo uma abordagem cirúrgica, ela pode levar a uma contaminação articular. Epidemiologicamente, nós estamos falando de pacientes recém-nascidos que podem ter essa pioartrite e pacientes acima de 80 anos de idade. Quando vem associado a diabetes, artrite reumatoide, ou quando tem uma prótese articular, nos preocupa muito, infecção de pele, fístula, sabe aquela ferida diabética que não melhora nunca? Que pode fazer uma fístula, aquele paciente imunodeprimido, o paciente que pode ser alcoólatra, o uso de drogas injetáveis, sabe que baixa a imunidade, HIV e outras alterações articulares. As principais é o uso de corticoide. Então, por isso que nós temos que evitar tanto corticoides orais e intraarticulares. Quanto mais corticoide na articulação, maior é a janela de infecção que pode ocorrer. E como que ocorre essas infecções? A pioartrite ou artrite, ela pode ser, na maioria das vezes, monoarticular, que apresenta calor, dor, rubor e edema, que são os sinais flogísticos. E, obviamente, esse paciente vai perder a função. Quando chega com perda do movimento, significa que já fez uma pressão intraarticular, uma distensão dessa cápsula e uma alteração de toda a sua sensibilidade. A febre, ela pode estar em 80% dos casos, tá? E em 20% dos casos, quando se apresentam com uma poliarticular, uma alteração poliarticular, sendo mais comum em pacientes com artrite reumatoide. Então, os pacientes que têm a doença soropositiva da artrite reumatoide, elas podem apresentar outras articulações e infecções em outras articulações. Nem sempre o foco primário vai estar presente. Portanto, vocês devem ficar muito atentos para os sintomas em outros locais. Então, eu estou tratando o joelho do paciente esquerdo. De repente, começou a ter dor, calor e rubor e febre no quadril direito, a chance de ser uma pioartrite é importante. Então, nós temos que investigar o foco, tá? Febre, calafrios, irritabilidade, letargia, dor, é todo aquele mecanismo de inflamação. O paciente vai perder o movimento. Então, aquela criança, o idoso, a pessoa adulta também vai chegar não colocando o segmento em movimento, vai estar calor, rubor e dor. O primeiro diagnóstico que deve ser feito é a artrocentese. A artrocentese, ela é utilizada tanto como diagnóstico e como alívio da dor. Aquele paciente está com uma pressão muito grande no joelho. Você funciona para você ver a qualidade do líquido, para você saber se aquele líquido sinovial ele tem grumos, se ele é purulento, se ele tem cheiro. Então, isso é importante já para iniciar uma antibiótico terapia. Porém,
A antibiótico terapia ela se inicia de forma empírica até ter o resultado da cultura, que é esse exame que a gente precisa fazer, tá? Só que já podemos pensar em provas inflamatórias, tanto proteína C, hemograma, VHS, para a gente determinar o grau de comprometimento sistêmico. Radiografias para me dar uma informação e, quando muito, numa fase tardia desse tratamento, uma cintilografia, uma ressonância. Nunca no primeiro dia. A gente vê em pronto atendimento colegas fazendo punção da articulação, vê que tem pus e fala, não, vamos pedir um ultrassom, uma ressonância, uma cintilografia para decidir tratamento. Não. A decisão do tratamento é na hora. Fez artrocentese, viu pus, igual cirurgia. Tem que ter uma abordagem mais agressiva. Por quê? Essa lesão, a tendência ela vai ser de destruir essa articulação e virar uma osteomielite. E de diagnósticos diferenciais, nós temos sempre pensar em artrite reativa, a gota, que ocorre cristais de cálcio, de depósito, pseudogota, artrite reumatoide, artrite viral, doença de Lyme, que é aquele do carrapato, que faz essas alterações, inoculações de uma toxina, levando um processo inflamatório e a própria osteomielite. Tá? E o tratamento? Não existe tratamento só de antibiótico e não existe tratamento só cirurgia. O tratamento, ele se compõe de fazer uma drenagem agressiva e antibiótico terapia. Quais antibióticos? Eu relacionei para vocês aqui alguns modelinhos de antibiótico para forma empírica. Só que, obviamente, assim que sair o resultado da cultura, a gente vai poder selecionar o antibiótico adequado, tá bom? E as complicações? Todas possíveis de destruição articular. Pensar em osteomielite, em condrólise, perda da capacidade de movimentação, perda da função e até mesmo sepse desse paciente. As pioartrites, elas têm que ser tratadas de forma agressiva e o mais rápido possível. Cirurgia e antibiótico, tá? Agora sim, por último, essa sim é uma emergência ortopédica que é até bastante prevalente no pronto atendimento, que é a síndrome da cauda equina. A síndrome da cauda equina é uma compressão aguda de um conjunto de raízes nervosas na região lombo-sacral. Então, a gente sabe que o cone medular, ela termina aproximadamente na T12L1, e com isso, depois, elas são os cones nervosos periféricos, a cauda equina. Uma hérnia de disco, um tumor, uma infecção, uma fratura, uma sarcoidose, qualquer alteração que ocorre nesse canal, comprometendo esse canal e fazendo uma compressão desse canal, ela pode fazer uma interrupção aguda de uma lesão da cauda equina, tá? Então aqui, ó, mostrando uma hérnia extrusa em nível bem baixo, né, L4, L5, e estrangulando a toda a cauda equina. Isso faz com que esse paciente vai ter manifestações tanto sensitiva e motora, né? No caso, a principal anestesia em cela, que é o dermatomo de comprometimento desse cone medular mais baixo, alteração desse esfíncter, o paciente começa a perder incontinência fecal, retenção de urina, faz bexigoma, fraqueza, parestesia, dor lombar, que se estende para uma ou ambas as pernas, o paciente começa a ter dificuldade de ambulação, reflexos tendíneos profundos bem reduzidos, né, ou ausentes, então ia ter uma abolição do nervo periférico e, a longo prazo, disfunção sexual, que é um achado tardio dessa síndrome, né? Tratamento, ela tem que ter um diagnóstico de radiografia, ressonância ou tomografia. Na grande maioria das vezes, o diagnóstico clínico mais a ressonância faz um diagnóstico e o tratamento não tem conversa, é uma urgência. Fazer a descompressão cirúrgica daquele cone do canal do comprometimento. Lembrando que isso também é uma urgência no máximo em 48 horas para preservar a função motora, a função do intestino e principalmente da bexiga, tá? Lembrando também que alguns casos de infecção, além da abordagem cirúrgica, tem que ter abordagem de antibiótico terapia adequada, tá? Lembrando que, ó, a compressão está tendo aqui, foi feito a laminectomia para fazer essa liberação dessa descompressão. Muito bem, pessoal.
falando um pouquinho aí para vocês sobre essa síndrome da cauda equina, que é uma urgência ortopédica. No pronto atendimento, quem está acompanhando aí vai começar a ter um contato maior com esses pacientes, né? E é importante saber que essas urgências nós temos que tomar conduta, né? Tem que tomar exatamente o procedimento ortopédico mais imediato para que esse paciente tenha uma qualidade de vida melhor e não tenha sequelas futuras, tá bom? Alguma dúvida?